Bom dia! Bom, agora a gente vai começar a falar sobre os compostos orgânicos, certo? Havíamos estudado sobre água e sais minerais, certo? Que são inorgânicos. Agora, vamos embora aprender o primeiro aqui, ó, glicídios, também chamado de carboidratos, correto? O que o glicídio tem que o torna composto orgânico? Pessoal, os compostos orgânicos, eles têm um carbono ligado ao hidrogênio. Então, quando eu tenho um carbono ligado ao hidrogênio, eu chamo de composto orgânico, correto? Bom, primeiramente, o que são glicídios? Pessoal, glicídios, também chamado de carboidratos, são aqueles alimentos que são provenientes de quê? Lembra lá das plantas que a gente estudou? Que planta come? Que eu perguntei para vocês, que planta come, meninos? Aí vocês falaram, não sei, professora. A gente viu que a planta precisa de água, certo? A raiz dela absorve água. E a planta, pessoal, ela tem a capacidade de pegar esse dióxido de carbono. O que é o dióxido de carbono? CO2. Dióxido de carbono. O que a planta faz? Ela consegue absorver esse dióxido de carbono da atmosfera, né? Que é resultado de quê? De queima de combustível fóssil. Ela pega esse carbono atmosférico e através de um processo que utiliza o quê? A luz solar, por isso que ela recebe o nome de fotossíntese. Foto é luz, síntese é o quê? Produzir alguma coisa. Então, a partir do momento que a planta, ela consegue, né, absorver através das folhas o quê? Esse dióxido de carbono atmosférico, juntamente com a água, acontece o quê? A fotossíntese. O que a fotossíntese faz? Ela vai rearranjar esses compostos, formando no final isso daqui, ó, pessoal. Aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho hidrogênio e também tem oxigênio, não tem? Oxigênio. Aqui eu tenho carbono, bebo água para ficar o quê? Hidratada, né? Carboidrato. O que é esse carboidrato? O que é isso, professora? Açúcar. Pessoal, aqui é a fórmula da glicose, tá? Que é o quê? O açúcar. Então, pessoal, aqui então a planta ela consegue pegar esse oxigênio inorgânico, quer dizer, esse carbono inorgânico e transformar em quê? Em ligar ele aqui, ó, ele ligado aqui com o hidrogênio, formando o açúcar. Por isso que os carboidratos são considerados também o quê? Açúcares. Então aqui eu tenho carboidrato. Então planta, ela faz o quê? O seu próprio alimento. Por isso que a gente considera elas o quê? Elas produzem os carboidratos. Então, pessoal, se eu perguntar para vocês o que é carboidrato, por exemplo, arroz é carboidrato? Veio de uma planta. Ah, e o algodão doce? Ah, feito de açúcar, açúcar veio da cana, é carboidrato. Então, pessoal, nós temos uma gama de alimentos que a gente considera o quê? Carboidratos. Feijão é carboidrato. Eles falaram, professora, mas a senhora falou que açúcares é carboidrato. Pessoal, o açúcar a gente vai entender direitinho aqui. Então, até o momento, ok, né? Deixa eu só colocar aqui que estava maltose e lactose. Nós vamos aprender o que é isso agora. Pessoal, primeiramente, então, quando a pessoa entra em coma alcoólico, bebe demais, está lá, aí os colegas vão, chama lá a ambulância, os enfermeiros chegam, né, para prestar socorro à pessoa que está em coma alcoólico. O que esses enfermeiros ou os paramédicos fazem com essa pessoa? Coloca soro na veia? Não. Primeira coisa que eles fazem é colocar o que? Injetam a glicose, porque a única fonte de energia que o seu cérebro aceita é o açúcar. E glicose é açúcar. Por que eu tô falando isso, pessoal? O que é energia? A energia para nós seres humanos, para os animais, a energia ela vem para o nosso organismo através de quê? Da alimentação. Então, quando eu vou me alimentar, eu estou o quê? Tendo energia. Se eu quero que a televisão funcione, eu ligo ela na tomada, energia elétrica. E a nossa energia vem de onde? Vem da alimentação. Então, carboidratos, alimentos provenientes de planta e esses derivados de carboidrato aí que a gente vê aí, ó, pão de queijo. Ah, professora, pão? Pão é feito de farinha de trigo. Trigo é uma planta. Beleza, então. Pessoal, então esses alimentos, eles são fonte de energia para o nosso corpo. Nós precisamos, para o seu coração funcionar, para o seu rim filtrar, para o seu pulmão, para tudo acontecer, para você me ouvir e pensar hoje, a gente precisa de cerca de 2.000
quilocalorias, a quantidade de energia que você precisa para o seu corpo funcionar diariamente, tá? Por dia. Pessoal, é o seguinte, um copo de coca é quase 100 quilocalorias. Vocês bebem um copo de coca? Vocês comem um pão? A gente come muito, gente. E o excesso de comidas, de carboidrato, de glicídios que a gente come, esse excesso de açúcar, no nosso organismo, ele é transformado em gordura. Ah, professora, eu pensava que se eu comesse gordura, gordura da carne, margarina, se eu comesse tudo isso que eu engordava. Não, pessoal, o excesso de massas, o excesso de açúcares que a gente come através desses alimentos que são considerados glicídios, eles, nesse excesso, ultrapassando essas 2.000 quilocalorias, ele começa a se transformar em gordura no nosso corpo. Certo? Então, se eu tenho um excesso de gordura lá, se eu quero emagrecer, o que eu faço? Eu já vou reduzir os meus carboidratos, as massas em geral, macarrão e tudo mais, correto? Beleza, então. Primeira função do carboidrato, energia. Sem carboidrato, professora, então se eu parar de comer todo carboidrato, eu vou morrer porque eu preciso de energia. Pessoal, a nossa primeira fonte de energia no corpo é o carboidrato, o açúcar. A segunda fonte de energia, se eu tiro todos os carboidratos, todos os glicídios, as massas do meu dia a dia, e se eu tenho uma camada boa de gordura debaixo da minha pele, antes da minha pele aqui, o que acontece então? Antes não, gente, depois, desculpa. Então eu começo a queimar a gordura. E depois a gente vai ver que eu vou explicar pra vocês. Então, função energética, carboidrato, você só funciona graças a ele, tá? E a gente tem um estoque muito grande aí, gente, que a gente come porcaria demais. Segunda função do carboidrato, função estrutural. O que é estrutural? O que é a estrutura da sua casa? Então, é o que vai dar o quê? Que vai dar suporte. Aqui, pessoal, na função estrutural, a gente tem o quê? A gente tem a parede celular de quem? Das plantas. Planta, pessoal, não tem esqueleto. Se você tirar um raio-x de uma planta, será se você vê os ossos da planta? Bom, se a gente tira o raio-x da gente, a gente vê os nossos ossos, que dão sustentação ao nosso corpo. E o que é que dá sustentação à planta? É o caule? Bom, tem plantas muito pequenininhas que não tem caule. Ah, é a raiz que dá sustentação? Não, pessoal. O que dá sustentação à planta, já que ela não tem esqueleto, é a parede celular. E parede celular é formado por celulose. E celulose é um glicídio. Celulose é açúcar. Aqui, ó. Aqui eu tenho. Então, professora, então a parede celular da planta é açúcar? Por que eu não sinto doce? A gente vai entender o porquê, tá? Não somente a estrutura da planta. Pessoal, a gente tem também o que? Carboidratos, os glicídios, na estrutura do nosso DNA, na estrutura do nosso RNA, que vocês vão entender mais lá pra frente. Até mesmo, pessoal, quando vocês comem, sabe? Quando você vai experimentar uma baratinha, pessoal, barata, insetos, artrópodes, eles têm o exoesqueleto, é um esqueleto por fora do corpo, feito de quê? De açúcar mais nitrogênio, que vai formar uma proteína que a gente chama de quitina. A gente vai estudar lá na frente, muitos nomes, né? Bora lá, então. Como que eu vou classificar esses açúcares, esses glicídios? Bora lá? Primeira coisa, se eu tenho de 3 carbonos a 7 carbonos, de 3 a 7 eu vou chamar de monossacarídeos. Monossacarídeos, certo? Quais são os monossacarídeos? Pessoal, os principais aqui eu coloquei para vocês, ó. Pentose. O que é pentosa? Pentacampeão, ganhou o quê? 5 vezes. Pentose são 5 átomos de quê? De carbono. Eu tenho uma pentose. Onde que eu vou encontrar uma pentose importante? No nosso DNA. Qual que é o nome desse açúcar que vai ajudar na formação do DNA? Desoxirribose. Oh, delícia de estudar. E o RNA? Para que serve o RNA, professora? O que é o DNA? A gente vai estudar, calma lá. E qual que é o nome do açúcar, da pentose, que tem 5 átomos de carbono que está no meu RNA? Eu chamo ela de ribose. Pessoal, aqui, olha o nome, desoxirribose. Desoxi parece que está perdendo o oxi. Oxi o quê? Oxigênio, pessoal. Então aqui, ó, a diferença do DNA para o RNA é a quantidade de um oxigênio, tá? Agora eu apago e mostro para vocês. Bom,
e hexose. Como assim? O que você está falando, professora? Hex é o quê? Isso, 6 o quê? Carbonos. Quais são as hexoses mais importantes? Opa, a glicose, lembra lá do coma alcoólico. Frutose, ô delícia, as frutas doces, né? Galactose, nossa, osilactose, lembra do açúcar do quê? Vamos estudar agora. Pessoal, então aqui a glicose, a frutose e a galactose, esses três aqui hexoses, pessoal, são os mais importantes. Por quê? Porque eu chamo eles de monômeros, tá? O que são monômeros? São unidades pequenas. A gente vai estudar agora o quê? Polímeros. O que é polímeros? Agora eu explico para vocês. Então, todo carboidrato que vocês comerem no processo de digestão vai ser transformado em um desses três aqui, ó. Tudo que você comer pão, professora, pão vem da planta porque é trigo, trigo é planta, beleza, carboidrato. Quando for fazer o processo de digestão, aquele amido, aquele trigo que você comeu, no processo de digestão, desde a saliva até o estômago, vai ser separado em unidades menores. Essas unidades menores eu chamo de monossacarídeos. Ou vai ser a glicose, ou a frutose, ou a galactose. Relaxa com os nomes. Bom, pessoal, outra classificação. Oligosacarídeos. Sacarídeos são açúcares, tá? Sacarídeos, açúcar. Pessoal, como assim? O que é oligosacarídeos? São poucos, o quê? Poucos monossacarídeos. Ih, bagunçou tudo, né? Vamos ver? Pessoal, dentro dos oligosacarídeos, a gente vai estudar os disacarídeos. O di já me mostra aqui que é 2. 2 o quê? 2 monossacarídeos. Hã? Não entendi, vai entender agora, ó. Maltose. Maltose é um disacarídeo, sabe por quê? Ele é formado por 2 monossacarídeos. Quais são? Quando eu tenho uma glicose mais glicose, correto? Que glicose é um monossacarídeo? Glicose mais glicose, maltose. E o que é a lactose? Ah, professora, eu tenho isso, né? Pois é. O que é a lactose, pessoal? A lactose é a união da glicose. Opa, tem mais coisa, porque é disacarídeo, é 2, mais a galactose. Pessoal, a pessoa que tem intolerância à lactose, na verdade, ela não consegue digerir esse açúcar aqui, ó, a galactose. Porque a glicose até então nós conseguimos digerir até mesmo porque a gente precisa dela para o corpo funcionar, correto? Bom, e a sacarose? O que é a sacarose, professora? Onde que eu encontro sacarose? No açúcar aí da sua casa, quando você come, sabe, escondido. Quando acabou o leite condensado, acabou as bolachas, chocolate, fez compra, não tem mais nada de gostoso para comer, você vai lá e come o quê? Isso, açúcar da cozinha aí, ó. O que é a sacarose? Mas o açúcar veio do quê, gente? Lembra que todos eles aqui vai ter o quê? Glicose. Mas o açúcar veio do quê? Da cana. A cana é uma fruta. Então tem o quê? Frutose. Pessoal, falta só mais um, tá? São os polissacarídeos. Até o momento, não estranhe com o nome. Terminação ose, açúcar, tá bom? Bom, continuando aqui para terminar geral. Bom, pessoal, faltou os polissacarídeos. O nome já fala, polis são muitos. Os polissacarídeos, nós também vamos chamar eles de polímeros. O que é isso, professora? Polímeros. Pessoal, polímeros são unidades grandes feitas da mesma unidade pequena. Por exemplo, quando a gente vai construir a casa, né? Pois é, a gente constrói ela com muitos tijolos. Cada tijolo eu vou chamar de monômero. Então, cada tijolo é um monômero. A parede toda é um polímero. Toda a parede é formada pelo mesmo elemento, que é o tijolo. Bom, vamos lá entender aqui. Pessoal, polissacarídeos, o nome já fala. Polis são muitos açúcares. Bom, como assim muitos açúcares? Primeiramente, onde eu encontro um polissacarídeo? Celulose, pessoal. O milho, você come o milho lá, não mastiga direito
e na hora de sair o milho, ele tá inteirinho lá no seu número 2, enfeitando a belezura lá da sua obra de arte. Pessoal, a celulose, nós, seres humanos, nós não conseguimos digerir a celulose. E ela é um açúcar, é um glicídio, tá? Então, as plantas, a celulose a gente vai encontrar onde? Na parede celular. Quem tem parede celular? Das plantas, tá? Das plantas. Aqui eu tenho o quê? A celulose para dar sustentação. Nós não conseguimos digerir. Vaca come o quê? Capim engorda. Se nós comêssemos capim, do jeito que entra, é só ajudar a empacotar as fezes. Sairia. A gente não consegue digerir a celulose, tá? Bom, quitina. Quitina também é um açúcar. É um polissacarídeo. Como assim poli? É a mesma coisa, gente, de ser formado por milhares de glicose. Lembra lá, ó. Monômero, unidade repetida, glicose. Polímero aqui é como se fosse a quitina fosse milhares de glicose. Aí eu tenho um polissacarídeo, tá? A quitina, pessoal, ela é encontrada no esqueleto dos artrópodes, dos insetos, tá? Dos insetos, dos escorpiões, dos crustáceos. Tudo aquilo lá. Como assim? Eles têm um exoesqueleto, é para fora do corpo. Exoesqueleto. Vocês já viram casquinha de cigarra no chão? Ah, é porque ela cantou até explodir, pessoal. Ela troca de muda. A gente fala de muda. Ela vai crescendo. E quando ela cresce, ela precisa sair de dentro do esqueleto velho dela. O esqueleto é por fora, exoesqueleto, tá? Também a quitina é encontrada também na parede celular dos fungos. A gente vai estudar isso ano que vem, não assusta. Pessoal, e o amido? O amido também é um polissacarídeo. O que é polissacarídeo, pessoal? São milhares de unidades de mono. É a mesma coisa, eu tenho milhares de glicose lá, formei o amido. Para que serve o amido? Pessoal, o amido é uma reserva que as plantas têm quando elas têm períodos de dificuldade na hora de produzir o seu alimento. Então, como se ela tivesse uma reservinha lá, para quando ela precisar dessa reserva, ela o quê? Retirar. Então, aqui eu coloco o quê? Reserva, isso aqui é muito importante, reserva vegetal. Por que vegetal? Ah, eu tenho reserva de amido no meu corpo, gente? Nada a ver. Reserva vegetal das plantas, lembra do amido, tá bom? Onde que a gente encontra essa reserva de amido? Onde esse tanto de comida para essas plantas? Na raiz, tá, pessoal? Aqui é a reserva dos vegetais. E o glicogênio, pessoal? Se eu pegasse uma pessoa e eu quisesse sequestrar essa pessoa e vamos supor que ela ficou 3 semanas sem comer, só bebendo água, ela morre? Uai, professora, morre porque a primeira fonte de energia que o corpo tem lá é o carboidrato, tá, pessoal? Mas depois, quando não tá entrando comida, o próprio corpo começa a gastar a própria gordura. Segunda reserva, acabou a gordura, a pessoa tá magrinha, só tem um músculo. Aí o que acontece? Ela morre? Não, pessoal, de tanto a gente comer carboidratos, nós temos uma reserva animal. E qual que é o nome dessa, onde que é essa reserva animal? Qual que é o nome disso? Glicogênio. Então aqui é a reserva de energia dos animais. Nossa reserva de energia. Aonde que encontra a nossa reserva de energia? Quando eu fico muito tempo sem comer, eu tô emagrecendo, acabou a gordura do corpo tudo, e aí eu começo a perder massa magra, pessoal. Aqui, ó, onde que tá o glicogênio? Nos músculos e no fígado. Então, a gente consegue ficar um bom período de tempo aí, ó, sem comer. Espero que vocês tenham entendido. Não entendeu? Me procure ou assista 2, 3, 4, 5. Até ficar craque em bioquímica, glicídios. Tchau, tchau.